Bom, é isso aí. Estamos começando o nosso programa número 238. Daqui a pouco a gente começa a contagem regressiva para o programa 250, quem diria, hein? Outro dia a gente está contando para o 200. Ainda tem o sonho da gente um dia se reunir fisicamente para fazer. Como a gente fez no programa 100, lembra, Vitor? Que a gente Lembro? gravou lá do escritório, montamos um esquema profissa lá, foi bem bacana, né? É. No 200 a gente não teve como fazer isso, mas quem sabe no 300. Bom, o futuro nos dirá. Eu vou começar pela Nora, porque eu gosto sempre de pegar a percepção dela dos eventos que a gente discute aqui, no que tange a cobertura jornalística e tudo. E costumo dizer, Nora, que a primeira vítima numa guerra é a verdade, né? Eu tenho uma sensação que, se de um lado, de certa maneira, até o presente momento, a vitória do Trump, né, tem sido uma vitória de pirro, a contrapartida também é que eu pelo menos tenho a sensação que existe muita má vontade generalizada da imprensa, né, nessa cobertura. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo a CNN e a Thais Herédia dizendo que é, abateram lá um caça americano, né? Com isso, dois tripulantes se ejetaram. E a Thais Herédia disse que o Trump não contava com isso. Como é que alguém vai para uma guerra sem contar que pode ter uma baixa qualquer? Eu achei um pouco exagerado, o que, a meu ver, denota um viés um pouco tendencioso. Como é que você tem. Qual a sua opinião, né? Vamos dizer assim, como é que está a temperatura do evento em si e como você acha que a imprensa tem noticiado isso? Então, eu passo mais ou menos umas 20 horas do dia lendo notícias, ouvindo notícias, vendo notícias, e assim, de todos os espectros ideológicos e de vários países, tá? Não, Tá. não só do Brasil. Esse comentário da Thaís Herédia, eu acho que foi no sentido de refém. Não, eu acho que o Trump até podia contar eu não sei muito bem o que passa pela cabeça do Trump, tá? Primeiro ponto, tá? Então vamos. Então, isto posto. Eu acho que ela se referiu a não às baixas, até porque já teve baixa, já morreram uns seis ou sete até agora. Então, acho que a questão não foi essa, foi até um refém. Isso sim, isso é a tortura de qualquer, seja um comandante em chefe, o presidente, ou ministro de defesa, ou o equivalente. Mas Ter refém o é refém não tortura. aconteceu, né? Porque eles conseguiram Então, fazer o resgate, né? Vai virar então, filme até. mas a questão foi essa, foi o tempo e o que que ia acontecer. Tanto é que os caras explodiram os aviões justamente, quer dizer, os que já estavam, que não podiam voar, para que não pudessem ser despontados e os segredos fossem, não fossem mais Tecnologia, né? segredos. Então, isso é normal. Então, o medo que eu acho que o Trump, e ele não contava, eu acho que não contava com esse negócio, era com um refém. Porque se o Irã tivesse pego o sujeito, olha, o Trump estaria em palpos de aranha. Não é a baixa. A baixa eu acho que ele já contava e ele já sabia disso. O problema é o refém, tá? Então, eu acho que. E aí sim muda muito o ponto de vista, porque você tem que entrar numa negociação. Toda vez que você tem que entrar numa negociação, ainda mais com vidas humanas, tá? É muito complicado. Então, o medo do Trump era refém. Era o soldado dele ser pego de refém. Tanto é que o que morreu, morreu. Nem foi feito tanto escarcéu, nem. Escarcéu, não, desculpa, tá? Não é isso. Entenda, não estou desmerecendo uma vida, tá? Não é isso. Mas não foi feita tanto auê, não foi feito tanto assim, quanto do que estava vivo. Porque o cara tem um monte de conhecimentos, um monte de coisas, e aquela história, você vê nos filmes, nos documentários, nos depoimentos, o cara pode ser torturado e também tortura tem um limite, né? De até onde o cara pode não entregar o que o torturador quer. Então, assim, eu acho que a questão foi essa. Agora, ah, quanto à má vontade com o Trump, eu não acho, e de novo eu tenho assistido muito noticiário, tá? Quem está de muito má vontade com a imprensa é o Trump.
querendo processar de novo a CNN, falando que ela espalhou fake news. Os caras têm todo documentado. O cara ainda inventou que a CNN tinha tirado isso de um site da Nigéria. Não existe, não existe isso. Tá? Então é o Inclusive, contrário, é o Trump que está com má vontade com a imprensa. isso desde o início, nós já sabemos. O Eu acho que é pessoal que cobre. recíproco, né? É Oi? recíproco. É recíproco. Mas na hora que você fala assim, você mente uma atrás da outra e tudo, o que que o jornalista também vai fazer? O cara tem que ser um pouco mais insistente. Então, assim, o Hexed, inclusive na coletiva dele de ontem, aliás, o cara passou, sei lá, 2025 inteiro, acho que ele deu uma coletiva, se não me falha a memória. Agora ele já deu duas numa semana, ou três, né? Então, quando interessa para ele, aí ele vai e fala e chama a gente, ó, vem aqui, vem escutar o que eu tenho para dizer, né? Então, isso também não é muito legal. Não é, você tem que ter um caminho de ida e volta. Você não pode querer que as pessoas acudam só quando você precisa, né? Não dá. E ele tinha dito, e que, aliás, o problema é que a própria Casa Branca está espalhando um monte de mentiras. Tá? Um monte. Esse negócio. Ontem mesmo, perguntaram para o Rex, ao vivo, né? Ah, o Estreito de Hormuz, não, o Estreito está aberto. Pombas, pombas. Até as colunas da Casa Branca sabiam que estava fechado, né? E o cara, na maior cara dura, diz: não, o Estreito está aberto. Então, assim, isso não é má vontade da imprensa também, é que você não pode ficar enganando os leitores. Até que ponto você vai dizer, ah, o ministro da Defesa diz que o Estreito está aberto? Você tem que, o mínimo que você tem que fazer é dizer, olha, mas fulano, as fontes. Aliás, eu descobri um site, tá, que acompanha o Estreito de Hormuz ao vivo, com todas as informações. Estou acompanhando esse site, um site bem legal. Então, tem um pouco também da imprensa também se cansar. Chega uma hora que você não pode ficar ouvindo essas besteiras, tá? E de todos. E aí fica assim, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí então, quem é que é mentiroso? É a imprensa? Não. Então, assim, não acho que seja assim, que ele está sendo muito criticado, está, mas é pelo conjunto da obra, é mérito próprio. Tá? É, Ele está onde está porque ele mesmo trabalhou muito para chegar nesse ponto, né? Então, não foi obra do acaso. não, nem um pouco. Ô, Vitor, você acha que o Donald Trump está com o Estreito de Hormuz na mão? Acho que tá. E aí sobre esse tema, na verdade, o Trump, ele é gerador de antipatia. Ele gera antipatia pelo próprio comportamento. É um falastrão, narcisista, soberbo. É muito difícil você, em- enquanto jornalista, você se manter neutro. Você acaba criando antipatia, meio que normal. Ó. Se você não tiver um viés ideológico alinhado, você não vai gostar do cara. Você acha Normal. que, você Ele acha que, gera isso. você acha que é isso que eu ia falar? Você acha que a antipatia é muito mais pela figura dele, pela forma como você, do que uma carga ideológica? Acho que é maior. É maior, senão qualquer republicano teria antipatia, não é o caso. Eu acho que o Entendi. comportamento dele gera isso. Olha, Vitor, até o Tucker Carlson virou de lado, né? Aí é Mudou. outro também, né? Não, Esse aí é esse não é nada pior. confiável, mas assim, de alguém que era assim, Trump virou detrator do cara. Mas o Trump, nesse momento, tem uma popularidade líquida de -20, bem ruim. Você vê que do Lula é -10 por aí, a dele é -20. E Pior que o sobre. Lula. Pior que o Lula. Sobre o apoio à guerra e tal, é muito baixo, né? Então ele está abrindo várias frentes e todas elas são potencialmente impopulares, né? Ele é um intervencionista, ele quer interferir em tudo, né? Então essa questão das taxas também não é nada popular. A própria questão da imigração, o quesito errei a mão, não é popular. Então as frentes que ele abre, elas não, elas estão gerando muita divergência até mesmo dentro dos simpatizantes. Então ele tá sim, tá com o Hormuz na mão, E, literalmente. e, a Tá per- com, e tá qual é com a o sua estreito apertado.
E e qual é a sua percepção em relação, que acho que depois até volto na rodada final para Nora, eu fico sempre tirando uma casquinha dela porque ela é jornalista, então ela tem um olhar mais treinado que o nosso, né? Pelo menos que o meu, com certeza. Mas qual a sua percepção, Vitor, em relação, o Trump está ganhando, está perdendo a guerra? O que que você pensa? Bom, eu penso que, assim, ganhar e perder depende de qual é o seu objetivo. A gente nunca soube qual era o objetivo dele, então difícil dizer. Mas vamos dizer o seguinte: antes da guerra, o que tínhamos? Um regime teocrático de ayatolás e o Estreito de Hormuz aberto. Esse era o cenário antes da guerra. O Estreito de Hormuz aberto significa que não há uma crise de abastecimento de petróleo e coisas do gênero. Nesse momento, nós temos o regime teocrático dos ayatolás de pé ainda, que não adianta você matar um velhinho, vai aparecer outro. E o regime e o Estreito de Hormuz está fechado e causando um problema potencial de ordem econômica. Se terminasse hoje, o que aconteceu aqui? O cara gastou US$ 1 trilhão para matar o Ayatollah. Então, qual que é o desfecho dessa guerra? Se o desfecho dessa guerra for algo como o regime dos Ayatollahs permanece e o Estreito de Hormuz está aberto. Ué, mas ele sempre esteve aberto? O que adiantou, entendeu? Então, assim, eu acho que a percepção de que ele perderá a guerra deve prevalecer se não houver nenhuma mudança de regime. E eu acho muito difícil nesse momento que haja uma mudança de regime, a menos que ele tenha uma disposição de passar muito tempo nessa guerra. Passar muito tempo nessa guerra quer dizer gastar muito mais do que já gastou. Então eu acho que ele vai sair cantarolando que ganhou a guerra, mas na prática, essa versão poderá ser dita também pelo Irã. Né? E aí cada um acredita no que lhe convém. Ô, Marcião, eu tinha comentado aí na abertura que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Porque cada um puxa a brasa para o seu lado e existem narrativas possíveis dos dois lados, mas se você fosse no seu termômetro aí, quem está ganhando a guerra e, e o molho está sendo mais caro que o peixe? Eu vou citar uma filósofa contemporânea, Dilma Rousseff, que eu acho que a essa altura, mesmo que o Trump ganhe, ele vai perder. Realmente, o resumo do Vitor foi perfeito. Quer dizer, na minha terra tem um ditado que diz: não mexe com quem está quieto, né? Então, em princípio, o Irã estava quieto. Quem puxou a briga foi o Trump. E quando você puxa a briga e volta a uma condição pior do que estava antes, porra, isso aí. E o Trump, quer dizer, aquele troço, ele já tinha uma antipatia enorme, né? O Trump, quer dizer, aí é uma análise minha, né? Tanto o Trump quanto o Bolsonaro e outros assim foram respostas à cultura woke, ao politicamente correto. Agora, o Trump realmente é um cara. É difícil de engolir o Trump. E realmente, essa aí ele se meteu numa. A da Venezuela dá para falar, dá para desculpar, tem uma série de coisas. Agora, essa aí, ele se meteu numa briga e claramente ele está perdendo a briga. Ele vai perder essa briga. E quanto à mentira e verdade que você falou, né, eu sempre gosto de ver como os povos, né, a cultura local, né? Então, a cultura americana com relação a políticos e mentira, a Nora falou agora do secretário lá que disse que o estreito estava aberto, está fechado, coisa e tal. E aqui no Brasil a gente evacua para isso, né? O Lula mente toda hora, todo mundo mente e fica por isso mesmo e vida que segue. Nos Estados Unidos, o jogo é duro. Eu sempre me lembro da história do Bill Clinton, né? Ele não ia para o impeachment porque ele comeu a estagiária lá no salão oral, oval, sei lá eu, né? Agora, o fato é o seguinte, ele falou que não teve nada com ela.
Aí ele ficou mal. Porque, e ele teve que ir a público, teve que chorar, dizer, não, eu cometi um erro com ela e também com a outra, e queria cometer um erro com a outra, mas ela também não quis. Enfim, bom, aí é outro papo. Mas a reação da sociedade americana a uma mentira é muito diferente da nossa. Então, até nisso, eu acho que o Trump realmente cavou a própria sepultura, vai virar um pato manco, e são 2 anos de Pato Manco, não vai emplacar o sucesso. O único medo que eu tenho é que o Hulk saia fortalecido, aí vai ser uma merda, mas isso eu acho que não vai acontecer. Mas, enfim, resumindo, Trump perdeu a guerra, já perdeu, e quanto mais cedo ele jogar a toalha e dizer, não, vamos fechar, vamos fazer, melhor. Ponto. Mas o Tá no Trump é mudo. incapaz de assumir qualquer coisa desse tipo. Isso aí não vai acontecer. Vamos Ele para o pode meu. perder um jogo de 10-0, ele vai dizer que ele ganhou de 1-0. Não vai É, dizer isso aí. Ah, mas, não, sem mas dúvida. Ele sempre vai falar que é, ganhou. mas a questão é a narrativa dominante, né? Vamos pensar Porque aqui, o a meu Trump, ver, né, vou dar um só exemplo. Perdão, Márcio. pedindo desculpa, só para fechar, né? Eu já falei isso na outra vez. O Trump, ao contrário do Putin, ao contrário, né, ele tem satisfações a dar. Ele vive num regime democrático, ele vai ter que enfrentar uma eleição. E aí, meu amigo, é muito mais complicado para ele. O cenário está muito ruim para ele. Bom, Eu vamos ver o que, o meu xará tem para falar, porque a questão, eu acho assim, existem os fatos e existem a percepção dos fatos, né? Então vamos pensar aqui, vou dar como exemplo e ver se o xará concorda. Vamos pensar aqui no caso de Israel. Israel foi vítima de uma agressão brutal, selvagem, né? Reagiu, mas eu acho que perdeu a guerra da narrativa, porque a narrativa dominante repete aquela ideia do opressor e do oprimido. Talvez no caso do Irã, por ser um regime tão sanguinário, né, e por esses ataques sido precedidos pelas manifestações e tudo, talvez não colhe tanto. Mas a sensação que eu tenho é que, assim como é o caso de Israel, na resposta ao Hamas, perdeu a disputa da narrativa, né? Então, nesse sentido, em alguma medida, mesmo exterminando o Hamas, perdeu a guerra, pelo menos de comunicação, talvez. Eu acho que talvez no caso do Irã pode ser isso um pouco também. O que você acha, Xará? Acho que aqui é um pouco diferente, porque no caso da Palestina, do Hamas, enfim, é, eles, eles são as vítimas universais, né? Então, eles sempre estão ali naquele papel de colonizados, de ocupados e estão reagindo. No caso do Irã, o Irã é difícil de se encaixar nesse perfil, né, da vítima, porque é isso, é um regime sanguinário que persegue as mulheres, que, enfim, tem uma capivara aí gigante que o Hamas, pelo menos do ponto de vista de public relations, não tem. Então, eles não vão conseguir posar de vítimas como os palestinos. Mas, aqui a questão, eu não vejo nem como narrativa, eu vejo como Fato. os objetivos de quem está nessa guerra. Né? Por isso que o Vitor falou, é correto. Depende, para falar que ganhou, depende dos objetivos. Né? Então, qual é o objetivo do Irã, ou do regime do Irã? É sobreviver. Portanto, eles ganharam a guerra, porque eles sobreviveram. Eles estão lá. Né? Então, por mais. Ah, não, destruiu não sei quanto de mísseis balísticos, destruiu a marinha, destruiu a aeronáutica, e tudo isso é verdade. Né? Matou, matou, Enfraqueceu tal. matou 110 no Só complexo do Alemão e o tráfico continua. continua lá, continua lá. Né? Não estamos negando que houve que Israel mais Estados Unidos são amplamente superiores militarmente e tal. Só que o Irã conseguiu, através de duas coisas muito baratas, sobreviver. A primeira foi o fechamento do Estreito de Hormuz, e a segunda é tomar como refém todos os países árabes ali da região, ameaçando atacar usina de dessalinização, usina elétrica.
é como um cara que toma um refém, ele é mais fraco do que a polícia, só que ele está com um refém. Então isso o torna mais forte. E esse tipo de barganha, por isso que nos primeiros dias da guerra, a gente não entendeu muito bem por que ele estava atacando a Arábia Saudita, estava atacando Emirados Árabes. Ele tomou como refém aquela região. É para mostrar E que não tem o pode, que né? fazer. Exatamente. E fechou o Estreito de Hormuz para mostrar que pode e que vai usar essas armas, que são armas baratas. Uma coisa é a superioridade militar, disso a gente não tem dúvida. Outra coisa é como você ganha a guerra. Você E pode o fazer um Irã, atentado roubando um caminhão, né? o Irã ganhou a guerra nesse sentido, né? Porque o regime está lá, não caiu. É diferente da Venezuela, em que a pessoa que ficou no lugar, de alguma maneira, é mais simpática aos Estados Unidos, Sim. né? Mexeu o Então, ponteirinho, né? o regime continua lá, né? Mas Todo o mundo, ponteiro o pessoal que mexeu. estava aí iludido, deu, né? Deu uma mexida no Saiu ponteiro. um pouco da órbita da China, foi para a órbita dos Estados Unidos, por mais que continue um regime ditatorial e tudo mais. Quem estava iludido de que não, agora vai virar uma democracia, pode tirar o cavalo da chuva, não vai. Mas pelo menos o Trump pode dizer que tem ali uma vitória. No caso do Irã, eu acho que a única vitória que pode ser, digamos assim, Ainda possível. que o Trump pode dizer que foi um enfraquecimento militar, e isso junto com Israel, né? O enfraquecimento militar do Irã, né? Assim, vai Das ser suas mais difícil o pretensões Irã nucleares, né? atacar. Só que isso é uma questão nem o nuclear, porque pô, os caras estão com, né? Quantas vezes vão precisar acabar com o arsenal nuclear? Já tinha acabado E em junho do ano passado, de repente ainda tem, né? Então, nem isso. Quer dizer, E aí o que acontece? É uma questão de tempo. Os Estados Unidos vai se retirar, Israel não vai continuar sozinho. É questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos para o Irã voltar, com a ajuda a da opinião, China. a opinião pública cada vez mais contra Israel, né? Então fica mais difícil ainda para os Estados Unidos Fica apoiarem. mais difícil fazer um acordo bipartidário para apoiar Israel, tá mais difícil, né? Essa guerra foi inventada por Israel, isso ninguém me tira da cabeça, Netanyahu levou o Trump no bico, falando, não, pô, tranquilo, a gente mata ali meia dúzia e o regime cai. Foi isso, né? E o Trump entrou de gaiato nesse navio. E agora está tentando uma saída honrosa, só que não tem, porque o regime está em pé. Esse é o grande problema. Por mais que você diga, não, o objetivo não era derrubar o regime. Qualquer objetivo que não seja Tivesse derrubar o avisado regime antes, né? é uma vitória do Irã. Ponto. Talvez se tivesse avisado antes, deixasse bem claro, né? Ó, essa é uma operação militar que visa continuar a operação anterior, que visa enfraquecer o Irã, né? A sua estrutura militar e isso talvez Mas que guerra é essa? Não, é, vão enfraquecer Que tipo de objetivo é esse? Não existe isso. é, Você diga tem aí, que conquistar Nora. a capital, né? Em qualquer jogo de Sim, guerra, você tem que conquistar a capital. Não Hum. tem, é. não, eu vou enfraquecer tal. Não tem. Você tá com as cartas no hora ali, você tem que cumprir o objetivo. Vladivostok do Jim Quiaral, se não conquista, não adianta, Isso, porra. você tem que Ou os conquistar. exércitos pretos. Exatamente. Isso. Ou eu matar Varrer todos do os exércitos mapa. varrer do mapa. Isso. Então, Mas mas Isso. vamos lá. o que eu Saindo de ia falar Vladivostok, indo para Dudinka, diz aí, Nora. Então, o que eu ia falar é o seguinte: ontem o Trump ainda deu uma outra declaração, como se tudo isso fosse pouco, que ele estava pensando em fazer uma joint venture com o Irã para cobrarem pedágio no Estreito de Hormuz, uma joint venture Estados Unidos e Irã. Que Eu- absurdo. Você viu essa? Eu não acreditei Eu quando eu vi. vi, aí saí catando outras fontes, tudo. Eu falei, gente, não é possível. Então, assim, vai deixar Israel à míngua, tá? Entrou nessa daqui para ajudar tudo, agora vai largar e vai contribuir para dar dinheiro para o inimigo, que era uma ameaça para os Estados Unidos e não sei o que, tudo. Então, assim, era tudo negócio. Aliás, esse objetivo de fazer uma joint venture para operar o Estreito de Hormuz. Hormuz. Eu não lembro de ter visto na lista de objetivos, tá? Mas agora ele vai dizer que ele
que ele ganhou porque ele vai conseguir fazer uma joint venture. Ah, Mas, gente, mas é enfim, ilegal, é ilegal. né? É água internacional, você não pode fazer isso. Tá, assim como o Imagina. Irã não pode fazer, Acho que ele mas estava brincando, não é possível. não, o pior que não. O pior que eu acho que foi sério, sabe? Isso que foi. Porque no contexto em que foi. Mas é aquela história. A gente, como disse o Márcio, a gente naturalizou. Márcio, acho que foi Márcio. A gente naturalizou que o Lula mente e que é, sabe, Faz garganta e parte. tudo mais. Então. E o Trump, a gente fala, não, é xadrez 4D, não, é estratégia, é a forma de negociar dele. Não, Hum. é a mesma coisa. É a Bom, mesma vamos para. coisa. Só para. Só uma observação adicional, né? A gente se acostumou a ouvir que o Obama fez uma péssima negociação com o Irã, porque o Irã continuou enriquecendo urânio, tal. E aí, a hora que você vê o que está sendo essa guerra, ela é a alternativa à negociação, né? Porque agora o Irã não vai sentar para negociar. Essa negociação no Paquistão, putz, a chance disso andar, porque o Irã foi, assim, é uma ameaça vital, né? O que os Estados Unidos demonstraram é uma ameaça vital Você acha que o aos Irã está se interesses sentindo do como Irã. Israel? Está se sentindo um pouco como Israel, exatamente. Agora, né? Né? Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas é um ponto, né? Agora tem uma ameaça existencial. Eu vou negociar com o cara que me atacou aqui do nada, A né? sabedoria popular diz que cobra ou você deixa ela quieta ou você mata, né? Não tem meio Pois termo. Você é. dá uma paulada na cobra e deixa ela viva, ela tem uma chance grande de te picar. Só complementando aqui, eu acho que concordo fundamentalmente, né? Se você não tem um objetivo claro, como disse o Vitor, se o regime segue lá, se o Estreito de Hormuz, que é estratégico para o mundo inteiro, não está sob controle absoluto dos Estados Unidos, né? Se o Irã, numa tática quase que de guerrilha, que é natural, né? Quando você tem uma nação mais forte, a nação menos forte, como os Vietcong lá, vão responder do jeito que der, né? Entendeu? Então, colocar aquela região sob o risco de, eu morro, mas levo 400 comigo, né? Vou atacar a infraestrutura dos países ao redor. Cria essa ideia que você falou muito, muito bem ilustrada da ideia de sequestrador. Eu acho que a gente só pode estar errando aqui se a gente estiver sendo precipitado, no sentido de que, eventualmente, nos próximos dias, a gente tem algum desenrolar que leve para um estado das coisas muito diferente do que a gente está vendo agora. Pô, daqui a pouco, 10 mil marines desceram lá no Irã, então rumo a Teherã. Pô, tomaram lá, como a gente viu nas invasões que teve do Iraque lá, do cara subindo lá, tirando a bandeira do Iraque, né? Que foi aquela imagem até que o pessoal, não, não faz isso não para não ficar chato e tal, criando uma zona de segurança lá em Bagdá. Fora disso, né? É meio que um lamaçal, né? Você vai ficar mais tempo, você vai ficar mais sujo, não vai resolver muita coisa. Então, acho que talvez o único senão é esse. A gente não tá, talvez. A fotografia eu acho que está correta. A dúvida é se esse filme vai acabar assim. Parece que vai. Tem todo, tá com todo o jeitão que vai, né? Tá rolando meio esquisitão e tal, não sei o que, tá com jeitão, né? Tô falando jeitão do porquinho, né? Tem focinho de porco, rabinho de porco e tal. Parece, normalmente é um porquinho, né? Porque senão eu posso ser acusado de cancelado. É que ninguém vê mesmo, então a gente pode falar um monte de merda que não dá em nada. Mas de toda forma, não custa arriscar, né? Vai que a gente ganhou um espectador woke aí sem saber, nessa multidão que nos assiste aí de umas 7, 8 pessoas, vai saber. Mas o fato concreto é que eu acho assim, eu acho que talvez a gente só pode errar se realmente a continuidade do tempo caminhar as coisas numa direção muito diferente do que está agora. E o que não me parece ser o cenário, não é impossível, mas é um cenário que, a meu ver, parece bem pouco provável. Bom, falando em guerra, né? Enquanto a esquerda brasileira é unida ao redor da imagem do seu líder, né? O grande Lula, a direita parece fracionada, parece que o Nicolas aí está despertando um certo ciúmes aí, se não na família Bolsonaro, pelo menos num dos Bolsonaros, que é Eduardo Bolsonaro, que muitas vezes, né, há quem diga que o PT chama ele de camisa 10, né? Talvez o melhor cabo eleitoral do PT. Há quem ao contrário, o defenda a ferro e fogo, dizendo que ele talvez seja o mais leal ao pai, porque sai na caça de quem não se submete
incondicionalmente a liderança do Bolsonaro, mas o fato é que eu confesso até vocês que até agora eu não entendi o ponto, porque tem um conceito aí, né, que é o Nicolas não declarar amor ao Flávio Bolsonaro 24 horas por dia, apesar das várias manifestações públicas dele de apoio ao Flávio Bolsonaro. Eu confesso que me faltou ainda, se alguém tiver, vamos dizer assim, o gatilho, a espoleta dessa crítica do Eduardo Bolsonaro, mas que tem um lado que eu achei legal, que é o Flávio parece cada vez mais buscar uma contemporização. Vou até fazer o contrário, vou dar minha opinião aqui. Falando um pouco do Flávio e do Lula. Nós temos um Lula pior do que da última eleição, e nós temos um Bolsonaro melhor que da última eleição, porque o Bolsonaro dessa eleição é mais jovem, mais moderado, e o Lula dessa eleição é mais velho e mais radical e falou mais bosta. Que você acha dessa briga aí do Dudu com o Nicolas? O Eduardo Bolsonaro é um cabo eleitoral do Lula ou faz parte do processo democrático? Porque eu vejo o Nicolas, assim, de maneira muito promissora, né? Fez uma postagem aqui de uma conversa que ele teve com o Alcolumbre. Se vocês não viram esse tweet, vejam, porque ali parecia um projeto de estadista falando. Eu acho que esse moleque vai muito longe. O que você acha, Xará? É o rei morto, rei posto, né? O Jair Bolsonaro saiu de cena. Obviamente, ele gostaria que a sua prole os- o, o sucedesse, né? E vai sucedê-lo, né? Porque o Flávio está aí, como você disse, é um cara mais palatável, apesar do sobrenome. Mas a família Bolsonaro já não tem o monopólio Da direita. daquilo que criou o bolsonarismo. Eu diria bolsonarismo, porque a direita era um pouco mais ampla, né? Mas o bolsonarismo nesse sentido de ser muito aguerrido na defesa da pauta anti-woke, né? Do Deus, família, enfim, essas coisas mais conservadoras, né? Uma coisa mais do lado conservador. É, e é interessante porque o Nicolas ele mostra que tem luz própria, diferente do Tarcísio, Exatamente, que perfeito. claramente não conseguiu ou não teve coragem, né, de sair debaixo da saia do Bolsonaro, né, da família Bolsonaro. O Nicolas parece que ele, óbvio, é mais jovem, né? Tem mais pista pela frente. Os Bolsonaros, pô, a hora que o Jair desaparecer, os Bolsonaros são piores, né, que o pai, de maneira geral, no sentido de carisma, né, de mobilização popular, né? Todos eles tem muito menos carismáticos, né? E então a tendência é você espalhar vamos dizer, essa grey, né? Eu ia dar outro nome, mas é melhor Grey, né? O pessoal que realmente segue a família. E ele está se candidatando a ser dentro do bolsonarismo, né? Desse bolsonarismo mais raiz. Por isso, óbvio que a Incomoda. família se ressente, óbvio, né? Porque é um cara, eu diria, poderia ser filho adotivo do Bolsonaro, do Jair, né? Você diria que É, o Eduardo Bolsonaro é o alter ego do Flávio? Fala aquilo que o Flávio talvez gostaria e não pode por ser o candidato? Ou, ou ele, não ou ele sei. tem, ou ele tem vida própria? Eu acho que tem vida própria, eu acho que não é um bloco, né? Eu Os também irmãos acho. não são um bloco, Também acho. cada um pensa de um jeito ali. O Flávio claramente é um cara do sistema, né? Sempre foi. Então, e o Eduardo, bom, Carlos nem se fala, né? Cara meio diferente, mas o Eduardo sempre foi muito mais espalhafatoso, né? É, Eu diria que se tem alguém mais parecido com o Jair é o Eduardo, não o Flávio, exatamente. né? Mais, Mais a ah, linha dele, né? Mais aguerrido, mais mais combativo, né? explosivo, exatamente. O Flávio Isso, é passado a limpo, né? O outro é cópia de isso, carbono, né? exato, exatamente.
Ô, Márcio, e você, como é que vê essa briga aí do Dudu com o Nicolas, essa divisão na direita? Será que na hora do vamos ver, na eleição, essas diferenças vão ficar de lado? Ou essas diferenças podem custar caro ali no final, num processo tão cabeça a cabeça como tende a ser essa eleição? Olha, eu entendo o seguinte, né? Até fazendo um link com o caso do Trump, é preciso deixar o objetivo perfeitamente claro. Qual é o objetivo? É ganhar do Lula. Ponto. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Em algum momento, né? Agora, o Eduardo, o Nicolas é um cara novo, é um cara que tem ambições próprias, né? Isso é claro. E, digamos assim, o Eduardo briga na mesma faixa de eleitorado dele, né? Mais radical, etc, etc, né? Agora, o que é fundamental, e eu acho que estava mais do que na hora do pessoal parar com essas besteiras, é que o fundamental é ganhar do Lula. Esse é o ponto. O resto a gente discute depois. Já dizia o Belix, né? Primeiro matamos o javali, depois a gente vê como é que vai preparar. Tem que matar o javali. A paca não, tem que matar o javali. A paca é uma outra história. Mas, enfim, falando sério, né? Eu acho que esses rachas são muito ruins, são péssimos. Agora, o Flávio, eu comparei com a história do Dom Corleone, né? O Flávio é o Michael, é o filho mais, né, civilizado e coisa e tal, mais político, é um cara que Né? tem mais Nessa, poder de nessa agregar. brilhante, nessa brilhante analogia, dá para dizer que o Eduardo Bolsonaro é o Sony, né? Que era o mais parecido com o pai, né? Que tem o mais do jeitão do pai. Mas, enfim, então, eu acho isso. Eu acho que esse tipo de briga não é bom para nada. Não é bom, não é legal, Não agrega. mas são que não agrega, faltou a palavra. Agora, são dois bicudos, são dois caras que têm a cabeça, são dois caras que têm ambições próprias também, mas nesse momento eu entendo, e isso engloba, né? A, a direita é muito mais, né? Existe a direita, existe o bolsonarismo, existe a direita, conforme o Guterman falou, e eu acho que, acima de tudo, existe o anti-Lula. Nós temos que tirar esse cara. Esse é o ponto, né? Então, qualquer discussão interna, já que o eleitorado quer que seja o Flávio Bolsonaro, eu, particularmente, não gostaria que fosse um Bolsonaro, mas já que é, então que seja, né? A não ser que, de uma Exatamente. hora para outra, o Zema decole, mas isso não vai acontecer. O Tarcísio já tirou dele da reta, já, né, que seria um outro nome de consenso. Enfim, então eu entendo o seguinte: nesse momento, já que é o Flávio que tá indo para a briga, toda a força para o Flávio. Todo mundo tem Isso. que, né, É. É hora de deixar alinhar, hora de deixar as diferenças de lado e nos unirmos contra o sem mal dúvida maior. nenhuma. Agora, Por- depois que a gente tirar o Lula, Aí, aí a gente quando os caras conversa. estiverem Aí lá, é a gente outro. pega no pé deles. Primeiro matou o javali, depois a gente vê como é que vai ser o tempero. É outra história. Isso aí. E você, Vitor, o que que você acha? Você acha que o Eduardo Bolsonaro é mesmo o camisa 10? Ou é legítimo da democracia que as diferenças, mesmo de quem está no mesmo campo ideológico, venham à tona? Eu acho que ele pode ser o camisa 10, sim, do governo. Ele, não raro, coloca bota os pés na frente das mãos, né? A briga do Bolsonaro com o Supremo, por exemplo, começou com ele, quando ele falou que era um cabo e um soldado. Foi ele que começou. É verdade. Ele fala muita bobagem, né? E tem essa questão do ego. Lá tem a briga não é só com o Nicolas, que eu ando lendo A briga com a eu Michelle, leio né? os comentários Michele. do. Tem a Michelle também. Enfim, Sim. é uma briga íntima, né? É uma briga Familiar. é uma briga de família com as vísceras expostas para que todo mundo possa ver. Com a janela É, aberta. e aí você tem os mais radicais, que são os bolsonaristas mais fanáticos, mais radicais, e eles se posicionam ao lado do Eduardo. E aí você tem, aí conforme vai se atenuando o radicalismo, você vai se afastando dessa posição. Mas é péssimo. Acho bem ruim. Acho que eu, se eu fosse
do outro lado, eu ia explorar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso tem um elemento aqui para ser explorado. Não é a hora para fazer isso. O negócio é derrotar o Lula. Aí se o fulano não falou do bem se daí não elogiou o Flávio, mas deixa ele falar, tá falando mal do Lula, ele critica o Lula, tem a pauta, isso aí é bom também. Então, tipo, eu acho uma bobagem, isso é coisa de ego, né? Tem Às vezes tá. muita coisa de ego. E Mas você, Nora, é um tipo de tiro no pé, desnecessário. não, Eu acho que o mais Eduardo Bolsonaro desgasta. pode vir a se transformar num passivo, aí num fardo para o Flávio carregar. Pode tornar muito mais um problema do que a solução pretendida, né? Essa é bem aquela história, né? Que quando o Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Acho que é esse o ditado, né? Quando ele critica o Nicolas, ele está falando mais da falta de senso de oportunidade dele do que da falta de apoio do Nicolas. E você, Nora, o que acha nessa disputa do Dudu com o Então, Nicolas? Não, eu acho besteira, acho para lá de tiro no pé, um tiro de canhão no pé, tá? Do pé dele e também no pé do irmão, tá? Óbvio, tá? O que que o Flávio teria que fazer? Levar o Nicolas pro lado dele e falar pro irmão, ó, fica quieto, porque senão todos nós vamos perder, tá? Mas o O que eu Flávio não não deu sei esse as recado possibilidades. direto para o irmão, mas o Flávio fez um vídeo esses dias falando sobre Sim. isso. Então, ele está tentando, inclusive ele não está batendo de frente nem nada, ele está, olha, ele me surpreendeu, para dizer a verdade, tá? Eu tinha Eu também. muito menos Foi, mu- expectativa, foi muito bem tá? no Roda Viva, tá indo muito bem nas Não, entrevistas, ele tá surpreendendo mesmo. me surpreendeu, me surpreendeu para bem, tá? Porque eu tinha os dois pés atrás, agora só tenho um, tá? Antes eu tinha os dois pés atrás dele, agora eu sou... não, mas é verdade, gente, não, É, faz não, Eu sentido, né? continuo com os dois pés, eu continuo com os dois pés atrás porque eu não vi nada dele, então não. ainda continuo com os dois, mas Mas vou eu dar uma ainda chance teria, Eu vou te à dar, eu vejo paz. assim, verniz, uma coisa um pouco mais, assim, eu tá? vou dar até Mas, eu vou dar uma oi? dica, Xará. Dá uma olhadinha na passagem dele pelo Roda Viva. Eu acho que ali tem um bom Eu vou dar. laboratório para. É, futuro presidente da República tem que olhar, né? É, Eu mas vou eu dar acho um que é bom isso. relatório. E o Nicolas pode ser um bom cabo eleitoral, tá? Assim, no sentido de puxar votos e tudo. O que o Eduardo tinha que fazer era, sabe, crescer um pouquinho, ser um pouquinho, se não o adulto da sala, porque isso acho que não chega, mas pelo menos passar da quinta série, né? Porque assim tá difícil. Tá difícil. Ele tá acabando, inclusive, acabando não, mas ele diminui muito as chances do irmão, ele dá muita munição pro campo adversário, sabe? Então, assim, estava na hora de uma. Como é que chama aquele negócio que os americanos falam tanto? Uma intervenção. Tá? Eu acho que tinha que fazer uma intervenção, sabe? Aquela assim que faz aquela DR de família, tudo. Eu acho, não sei se funcionaria, tá? Mas teoricamente deveria merecer uma intervenção, tá? Porque senão, inclusive porque assim, senão prejudica o futuro político dele mesmo, tá? Porque se o PT ganhar de novo, não tem a menor chance dele, ele vai ser, sei lá, preso, não sei, já tentaram caçar o mandato dele, já um monte de coisas. Ele vai conseguir gabaritar tudo se o PT ganhar novamente. Então, assim, ele tinha que ser um pouquinho mais esperto, tá? Esperto no sentido egoísta mesmo, tá? E de pensar, olha, não é só pelo meu irmão, não, é por mim mesmo, tá? Então vamos parar de brincar e de ficar atacando quem nos ajuda. É isso. Eu tenho a sensação que Uhum. esse incômodo que o Nicolas gera é porque ele tem ali, como disse o Xará, uma personalidade própria, né? E ele está trazendo para si um papel, né? Como vamos pensar aqui comigo, né? Quem hoje é a maior liderança anti-Lula do país? É o Flávio Bolsonaro ou é o Nicolas? Né? O Flávio Bolsonaro está jogando meio parado. O Nicolas está indo buscando contato. Então, o discurso do Nicolas, a meu ver, é um discurso, ainda que eles não concorram entre si, mas pensando em espólio político, o discurso do Nicolas, e ele pode fazer isso porque, na verdade, ele não está disputando a eleição, ele não tem que conquistar votos que estavam do lado do Lula e que agora podem estar do lado do Flávio. O Flávio, eu diria assim, o Nicolas está fazendo certinho o que ele tem que fazer na posição que ele está,
E o Flávio também, não acho que ele esteja errado na posição que ele está, mas o fato concreto é que o Nicolas cada vez desponta mais como uma liderança anti-PT, anti-Lula. A maior prova disso é que o Nicolas, é a postagem que o Nicolas fez do apelo que ele fez ao Alcolumbre hoje, né? Então, se essa dosimetria vier a ser pautada, com certeza o Nicolas vai colher frutos disso aí, porque hoje ele falou e ele fez um tweet lá, pô, eu achei assim fantástico, né? Assim, muito, se aquilo ali for da lavra dele, eu acho que ele tem muitos méritos. Se aquilo ali for fruto de um trabalho de assessoria, ele está super bem assessorado. Super bem assessorado. Estou até tentando entrar aqui mas está meio enrolado aqui, porque Mas ter uma boa assessoria e seguir o que a boa assessoria recomenda já é um é grande mérito, dos né? espertos, é de gente inteligente, É claro. que nem gente que não pode fazer que nem quem tem porta-voz e desautoriza porta-voz, que nem o Hum, Bolsonaro fazia para falar merda, né? Então, hum. vamos lá, mas eu acho que é um pouco nessa linha. Eu acho que o Nicolas é uma liderança promissora. Eu acho que ele consegue chamar uma atenção e ao chamar essa atenção e ter essa vida própria, ainda que ele coloque o apoio dele ao Flávio Bolsonaro, eu acho que ele sai um pouco do não está no reio, né? Não está sob o domínio. O que o bolsonarismo pretende é essa veneração fanática, incondicional, que a gente testemunha com relativa frequência, né? Diz aí, Marcelo. Não, eu só queria fechar aqui. Em algum momento, eu acho que vai ter que ter uma pagelança, né? Ou seja, vai ter que juntar do Zema ao Nicolas, e isso vai ser em algum momento da campanha dizer, olha, vamos fechar todo mundo junto. O nosso problema é o Lula. Nós temos que ganhar do Lula. Ponto. Se o eleitorado escolheu que vai ser o Flávio Bolsonaro, então fechamos com o Flávio Bolsonaro. Em algum momento, eu acredito que isso vai acontecer. E aí, meu amigo, aí eu acho que dessa vez o nosso Joe Biden, maturado na cachaça, né, que é o Lula atualmente, ele vai, acho que vai ser, a gente finalmente vai se livrar dessa peste aí. Mas vamos lá. É. Eu tô com essa sensação também, e é agora que a gente começa a nossa nova rodada. Eu acho que de todos nós, eu desconfio que quem mais domina as artes culinárias seja a Nora. Ainda que eu faça um arrozinho solto e um franguinho assado bem legal. Ô, Nora, me diz uma coisa: o Lula empacou? Percebeu o trocadilho? Percebeu? Foi sutil, né? É um humor Foi. refinado, é um humor Hum. inteligente. Não é uma coisa assim. Grotesca. Você acha que o Lula empacou? Exato. Pra Então, fazer primeiro pequena eu queria dizer referência. que Se eu alguém mando não muito bem, souber, se alguém eu não mando muito. souber, a Janja fez um vídeo aí em que ela fazia uma paca pro Lula, né? Nossa, não, foi terrível. Não, primeiro eu quero dizer que eu mando muito bem na cozinha. Segundo, eu nunca fiz paca, tá? E eu acho que eu nem comi. Não tenho nenhuma lembrança de ter comido nunca na vida. Mas tudo bem. De qualquer forma, quando você é presidente ou primeira-dama, você tem que ter um certo bom senso, um certo comportamento, tá? Então, assim, essa de querer parecer próxima da população, tudo, fazendo um bicho que custa R$ 300 o quilo, é um pouco, já por si só, estava completamente errado. Um bicho que é silvestre, tá? Mais errado ainda. Então, mesmo que Olha você lá, se. paca, se pode comer paca? Tudo bem que a altura Se da for de. bichinha é meio ruim, ela é meio pequenininha, assim, deve dar um trabalho um pouco. Mas pode comer paca? Isso é música dos Mamonas Assassinos, É lembra uma, disso? é uma, é um Comer, easter egg, comer é um easter egg. tatu, Comer tatu comer é bom, tatu que é pena que bom, dá dor pena que nas dá dor costas. nas costas porque o bicho é baixinho. É um Mas easter Mamonas assim, egg. Assassinos, que Deus os tenha. aquilo é uma baita de uma casca de banana que eles mesmos jogaram, de novo, por querer parecer próximo da população, aí mostra o descolamento. Por querer parecer próximo da população, a pessoa faz uma carne que custa R$ 300 o quilo, né? Então, assim, é, aí você percebe como isso é uma dimensão paralela, como eles estão descolados totalmente do que é o dia a dia da população. Eu não estou nem falando da população que realmente sofre e que eles dizem defender, não, estou falando, sabe, mesmo classe média, tá? Você fazer uma carne de R$ 300 o quilo, gente, quando, né? E aliás, se for fazer, nada de botar aquele lencinho, aquela roupinha, tá?
bota um avental cordon bleu, alguma coisa assim, tá? Não vamos fazer coisa meia boca, não, também. Tá? Mas, assim, é impressionante essas coisas, assim, quando eu vejo, eu juro que eu vou confirmar com outras fontes, outros sites, outras coisas, porque eu sempre acho que, não pode ser, a pessoa não pode ser tão burra assim, não vai Inteligência cair nessa. artificial. Então, não, aí você percebe que é burrice natural, né? Não é inteligência artificial, é burrice natural. Então, é impressionante. É realmente algo assim, fora. E outra, mesmo que fosse, como ela disse, ganhamos. Gente, no Código Penal tem um negócio que chama receptação também, tá? Você não pode receber coisas ilegais. Isso é receptação. Então, se você recebeu uma paca que realmente não era de criador, não sei o quê, mas antes de receber, você tem que exigir toda a documentação. É óbvio. Eu não sei nem por onde começar, Especialmente, sabe? especialmente nesse nível de exposição e no país que a gente está, né? Mas você matar uma pessoa, tudo bem. Você matou um macaco, você está ferrado, Um né, cara? bicho silvestre, nossa, realmente o Sidônio tá longe de ser meu ídolo, coisa assim, mas tem horas que eu fico com pena do trabalho dele, viu? Olha, deu dó dessa É isso vez. aí. Ó, só para a gente avançar aqui, mas lendo aqui o tweet que me chamou bastante atenção, vou até dividir com vocês aqui, porque inclusive o Nicolas já soltou um vídeo, e os vídeos deles a gente sabe que repercutem pra caramba, né? Então aqui, eu não sei se vocês estão vendo, tá aparecendo a postagem aí? Não, agora Tá, sim. Voltou. agora sim. Então aqui ele diz, né? Hoje, depois de tanto tempo, pude olhar nos olhos do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e fazer um apelo que não nasce da política, mas da consciência. Pedi quase como quem suplica que paute o veto da dosimetria, para que famílias voltem a respirar, para que o sofrimento seja abreviado e para que a justiça não seja apenas lei, mas também misericórdia. No espírito cristão, somos chamados a algo mais alto, amar até os que nos ferem, perdoar quando seria mais fácil endurecer e escolher o bem maior mesmo quando ele exige coragem. A clemência não é fraqueza, é força de quem entende que a justiça sem compaixão se torna peso. Mas a justiça com misericórdia devolve a esperança, restaura vidas e lembra que, acima de qualquer disputa, existem pessoas, famílias e a dignidade que não pode ser esquecida. Eu acho que o nome disso aqui, se eu não me engano, é política, né? E acho que ele mandou muito bem aqui, né? Eu acho que ele talvez tenha tido um gesto que os mais radicais não fossem capazes. E política você faz debatendo, buscando Na arte do convergência, possível. É convencimento isso. exatamente com quem pensa diferente de você, né? Mais radicais ficam entrincheirados e não saem de lá. Exatamente. Então, eu acho Morrem na trincheira. que o Nicolas mandou muito bem. Mas e aí, Vitor, o Lula empacou, é daí para pior. Daí, Você tem um amigo que já falou há algum tempo atrás que o Lula não será candidato. isso eu não sei. A gente começa a ver aqui a colar umas notinhas e tal. E aí, o que você acha? O Lula Dá pra empacou? con- Não dá para confiar nas palavras do Lula, né? Para nada. Então, quando Certo. ele fala que não sabe se vai ser candidato, isso aí é zero confiança. Eu acho que ele Repetição, será. Ele é a única opção possível do PT, porque qualquer outro nome submerge, vai perder com certeza. Então, ele será muito pressionado para disputar a eleição. E tem a não, questão do ego, né? Vai qualquer outro fugir, perder, o da Lula raia, não pode perder. vai fugir da raia para um Bolsonaro. Tem o lado não quero perder e tem o lado vou fugir da raia. Não sei. Acho que é uma hipótese, ainda considero a hipótese menos provável. Mas mesmo, mas falando que não acho Ele que ela empacou, seja não. impossível. Eu não acho que ela seja impossível, só acho que ela é menos provável. A menos que o Flávio abra uma margem muito grande, né? Dispare assim, abra além da margem de erro, que eu acho difícil também pelo nível de rejeição dos dois. Se o Flávio tivesse uma rejeição muito mais baixa que a do Lula, poderia ser que ele abrisse uma margem Se maior fosse o de apoio, Tarcísio, né? se fosse o Tarcísio, por exemplo. Então aí você teria 4, 5 pontos de diferença, falar, e agora não dá. Mas como as rejeições são próximas, eu acho que muito provavelmente vai ficar nessa margem de erro aí. Por mais Mas eu não que sei, um não. Eu acho que fique talvez o Bolsonaro. atrás. Hã? Não, talvez o Flávio consiga diminuir um pouco com um discurso menos radical, né? Talvez.
Mas aí seria mais lá na frente, não agora, Mais à frente, no né? processo eleitoral mesmo, né? Agora é isso que é o que temos, não vai mudar. As rejeições não vão mudar agora, não há uma campanha, né? Tá todo mundo é o que temos aí pelos próximos 3 meses. Aí a campanha começa. E aí o Lula já vai ter entrado. Eu acho que ele não desiste no meio. Então eu acho que fica um cenário de empate técnico por algum tempo, eventualmente até o dia da eleição. E nesse cenário eu não acho que ele desista. Eu acho que ele desiste se abrir uns 5 pontos, mas não vai ser o caso. Pelas rejeições não será o caso. Então, eu até que gostaria de ver a próxima fornada de pesquisas com o Flávio à frente, no limite da margem de erro, assim. Mas eu acho que vai ficar essa 1,5%, né? 2, 1. E, putz, isso é muito apertado, né? É muito apertado até para você falar, não vou concorrer. Uhum. E o que os petistas têm de esperança? Qual que é a esperança deles? A esperança é que quando começar a campanha e começarem a bater no Flávio, aumente a rejeição. Essa é a esperança, porque ele não, até agora não apanhou. Então a rejeição dele é alta, mas a gente consegue aumentar essa rejeição aí. A esperança reside nessa hipótese. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas, infelizmente, eu acho que é uma eleição com um desfecho muito disputado, muito parelho, com algum nível de sofrimento para os dois lados. E eu espero que no final a gente se livre do Lula. E você, Xará, o Lula empacou? Como é que está o termômetro aí em relação à eleição? Primeiro eu queria fazer uma menção honrosa à Janja, porque o hit dela é 100%. 100% das vezes em que ela apareceu foi uma cagada. O hit é 100%. É É, impressionante. Ela tinha mergulhado, né? Ela tinha sumido, né? desaparecido por alguns meses. Foi só ela colocar a cabeça de fora de novo. Então, assim, parabéns. 100% de eficácia A na Janja seria tarefa. o Eduardo Bolsonaro da, da chapa Porra, Flávio? deixa o Eduardo Bolsonaro no chinelo. Não, é impressionante. Ela tem um dom de. É impressionante. Hit de 100%. Parabéns. É Você o diria que ela é sonho uma de sniper? qualquer. Ela não perde um tiro? Não perde um tiro, nenhum tiro. É 100% de acerto. Impressionante. Olha, não é fácil isso. Você falar bobagem 100% das vezes que você abre a boca, meu. Nossa, é difícil. Tenta fazer. Não é fácil. Enfim, tem o seu mérito. Uhum. Então, essa é a primeira observação. Certo. A segunda observação é que a chance do Lula desistir não é baixa, ela é zero. Olha. Essa é só a Agora minha chamou o truco, hein? segunda Chamou o observação. truco. Isso está valendo almoço já ou não? Não lembro. Está valendo Já tá almoço, valendo porra, almoço? já tá valendo, né? Já 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 tá estamos valendo. já estão apostados. É Tá zero, certo. imagine o Lula, o PT, o conjunto da obra, mas não tem chance. Pode abrir 10 pontos, eles vão para a luta. Vão para a luta. Ele vai para a luta. Não tem ninguém para substituir. Mesmo que tivesse, é o Lula. Puta, o Lula nasceu para disputar a eleição. A vida dele. A vida dele é disputar a eleição. Essa é a vida dele. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele vive no palanque 100% do Ele tempo. vive em Ele campanha. assume a presidência da República em cima do palanque. Ele não desce do palanque nunca. Essa é a vida do cara. Aí você fala assim: não, porra, ele vai desistir porque, enfim, não quer passar vergonha. Não tem essa coisa de vergonha. Ele vai pra luta. E se perder, perdeu. Acabou. É isso, é zero. Eu não acho que se perder, perdeu, não. Acho que o Lula não sai da vida pública derrotado. Se Ah, houver, que se isso. houver, A a derrota, não ser aquele rapaz que falou um negócio certo. Falou assim: já que eu vou morrer, deixa eu dar um tiro na cabeça. Porque desistir é dar um tiro na cabeça. não acho. Aí a Não acho. possibilidade de morrer, porra, imagine. Não. Olha, É dar tenho, o. tenho idade, preciso cuidar da minha família, dediquei Ah, que isso, o tantos Lula. anos da minha Que vida, família, ele não tem família. entrego o Brasil. Ele não Não, tem não estou família. dizendo Que que é, não tô dizendo que família? é,
Eu não estou dizendo que é Não, verdade, estou eu dizendo entendi. qual é a Eu sei, eu narrativa. sei. Olha, devolvo o Brasil à democracia, entrego o Brasil com uma taxa de desemprego recorde, entrego o Brasil com uma inflação sob controle, mas agora chegou a hora de eu contribuir com o Brasil de uma outra forma. Ele tem uma narrativa. Não faz sentido lógico ele se aventurar numa. Primeiro que ele Não, nem tem não, mais saco. Para começo de conversa, não estou dizendo o que é lógico. Eu estou descrevendo o que é o Lula. tá bom, O vamos. Assim, se fosse racional, eu até concordo. Ah, Esse não, eu vou almoço, sentar aqui, vou eu acho que esse, desenhar prós e contras e eu vou acho que esse almoço, chegar a essa conclusão. Não, eu acho que esse almoço eu não, vou ganhar, mas vamos lá. E aí, Márcio, o Lula empacou ou não empacou? tomara. Vai perder, eu acho que você perde Bom, dois. Né? Olha lá, hein? Tem dois almoços, tá? Eu tô nessa É também. verdade. Eu tô sabendo. Tem problema, almoçar com vocês vai ser sempre um grande prazer. E aí, Márcio, como é que a gente tá aí? Você acha que o Lula empacou ou não empacou? bom, eu escrevi um texto no Facebook resumindo o que, que eu penso disso. E eu adoro, eu tenho meus Lula afetivos de estimação, que eu não vou brigar com eles nunca, né? Né, mantenha o seu E eu rebanho, fiquei, Márcio. eu, Eu não fui tão prudente assim, perdi todo o meu rebanho. eu adoro ver a resposta. Não, porque, pô, você tem que saber qual é, como é que o outro lado vê as Pensa, coisas, né? né? Primeiro, essa história, resumindo, foi uma cagada do princípio ao fim. Está na cara que foi marketing. A Janja, boa esposa, lá com a barriga no fogão, puta que pareça. E mesmo nessa hora eles conseguiram fazer um erro. Mas é esse troço que a gente falou, eles vivem num outro mundo, né? Quer dizer, o cara é defensor dos pobres e tem um cartão de crédito que não é pago por ele, tem limite ilimitado e está em sigilo por 100 anos. Pô, é Maria Antonieta, né? Ah, povo, por que que o povo não come paca que nem eu? Pô, que coisa ridícula, né? Coisa e tal. Não tem picanha, prepara uma paca. Então eles fizeram uma cagada, assim, a minha hipótese é que deve ter inimigo na trincheira, porque não pode ser só incompetência um troço dele. Mas aí eu vejo as respostas, né? Primeira resposta, um cara indignado, não, porque a PAC é de um criadouro autorizado. Eu foda-se, mas tudo bem. Perguntaram o nome do criador autorizado e até hoje não saiu. Não tem essa história. Ainda até botei, pô, por que que não faz que nem eu, que não sei cozinhar porra nenhuma? Faz um macarrão com salsicha e molho de tomate sachê. E, porra, era mais bonito, era mais próximo do pobre, coisa e tal. Mas, porra, isso eles não fizeram. Então, o Mas eles não próximo passo, res... eles vão na eles não missa res... no domingo, Se igual a tem uma Manu fez, coisa, igual. Ué? se tem uma coisa que o pessoal da esquerda não resiste, é Ué? uma coisa que a esquerda não resiste são os benefícios do capitalismo. Eles não resistem a É. uma grife, eles não resistem a uma primeira classe, eles não resistem, não resistem. Não, Aí, mas pior aí ainda, mostrar isso. Não é comer a Sim, paca escondido, não, não, é aparecer, é gravar. aparecer. É. E aí um outro lá, eu falei que hoje em dia eu não duvidaria que o Flávio Bolsonaro ganhasse um debate do Lula. O cara me falou com você, como que você ousa dizer que o Flávio Bolsonaro ganharia um debate? Eu falei, porra, por que que não? Aí o cara, não, mas o Rachadinha. Tipo, pô, cara, você comparar Rachadinha com o Banco Master é comparar a folha salarial do Flamengo com a do Nova Iguaçu, pô. É ridículo, é uma diferença absurda. Então, os caras estão desesperados, é então impressionante, mesmo. é um desespero completo, os caras não sabem mais para onde vão. E isso aí, tipicamente, algum marqueteiro genial criou isso aí e deu merda, como tudo que eles fazem dá merda, né? E, mais uma vez, a Janja tem 100% de aproveitamento. Gostei dessa frase do Guto, é isso mesmo. Toda vez que ela abre a boca, o Lula perde uns 5, 6 pontos lá, mas que continue assim. Mas, enfim, acho que não tem mais nada para dizer depois de tudo que já foi dito aqui. E, opinião minha, o Lula não vai desistir. Não desiste. Então, no nosso bolão Bom, aqui, eu sigo. Você também acha, né? Só para. Eu, Só para. eu tô no, Só... naquele almoço do lado do Guter, mas do Vitor também, tá? Tá bom. Vocês vão ver, vocês vão quebrar a cara, mas tudo bem, o tempo vai dizer. Não, É, assim, é a melhor aposta possível, porque eu vou ficar muito contente se o Lula. Porque aí acabou. O PT não ganha sem o Lula, esquece. é. o PT.
O PT Essa é aquela acaba com o aposta que você quer Lula. Manda, perder, né, Gutermann? essa é a aposta que eu Manda. quero perder, óbvio, Claro, sem claro. dúvida. Se, Infelizmente, eu vou ganhar. se puder entregar uma quentinha aqui em Niterói, eu aposto o almoço também. Eu entrego, ó, se eu ganhar a Vai aposta, ficar difícil. se eu ganhar a aposta, o que que eu faço? Eu recebo uma e a outra eu mando para você. Eu mando o iFood aí, tá bom? Olha a Tá propaganda, bom. hein? Nossa, vamos ganhar um dinheirão do iFood agora que eu fiz propaganda, um monte de gente ouvindo. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que todo mundo já falou do Lula, não tem muito o que falar, né? A sensação que a candidatura do Lula nasceu no teto, né? Tem um fenômeno que é interessante, né? Porque a inflação está sob controle, o desemprego está na mínima. Ele gastou lá o Vale Gás, que aliás está dando problema, né? As pessoas preferiam muito mais ter o dinheiro na conta para comprar a porra do gás do que impostos autorizados, que já está dando merda, né? E a questão do imposto de renda, que era meio mentira, não era bem assim, né? Então, quer dizer, já gastou, a meu ver, não consigo imaginar o que mais eles podem querer fazer, talvez ônibus de graça para todo mundo até o final, na hora do desespero, quem sabe. Mas a sensação que dá é que o governo não está conseguindo reverter essa desaprovação do Lula, essa falta de popularidade, o que leva a crer que deve ser muito difícil ganhar uma eleição, e obviamente, levando em consideração o fato que a gente tá longe da eleição. Mas se fosse hoje, eu diria que o favoritismo está com Flávio Bolsonaro, como as Não, pesquisas já. hoje ele perde. Exatamente. Então, a Hoje tendência já ele está perde. clara em todas as pesquisas. Se a eleição fosse hoje, o Lula perderia. Vai ter que tentar reverter esse quadro aí até outubro, o que não me parece tarefa simples, mas vamos lá. Bom, e para fechar, né, acho que o assunto mais importante do que tudo que discutimos até agora, especialmente que, por menos que a gente esteja entusiasmado com a seleção, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Eu lembro que tinha um jingle que hoje ele não vale mais, mas naquela época valia, que dizia o seguinte: a Copa do Mundo está chegando, virar casaca é coisa muito natural. Todo mundo esquece do seu clube e a gente torce por um time só, Brasil, Brasil, Brasil. Esquece, né? Acabou. Não tem mais isso aí. Eu, particularmente, torço muito mais para São Paulo que com a seleção brasileira, que se dane. Nem sei bem a escalação da seleção brasileira, mas nós temos aí uma grande Nem o questão. Ancelotti Isso, sabe. mas isso aí não é verdade. Isso é um Porque fato isolado. Porque a turma mais nova torce. Meus filhos são torcedores É, os da meus também. seleção. você acha, Então então, que você, a minha declaração é isso é típica de um coisa de velho velho. rabugento? É, Rabugento. coisa de velho rabugento. E, aliás, veja só, É, uma das grandes vantagens da idade chegar é você poder exercer a plenitude da sua rabugice. E eu tô me iniciando nessa arte. Você acha que a molecada é isso diferente? Pode é ser. diferente, A é molecada. diferente. Bom, nós temos duas questões polêmicas aqui. Primeira, uma suscitada pelo Vitor, que eu não acho que necessariamente ali tem que ser um ou outro, pode ser os dois. Então eu vou mudar um pouco a pergunta. O Ancelotti deve ou não? Primeira rodada, pai pum. O Ancelotti deve ou não levar o Neymar para a Copa? Nora, deve levar ou não? Então, se tiver que responder, eu diria com muita, muita dor no coração, sim. Tem que levar. Vitor, Eu leva ou acho que não o cara leva o faz Neymar para a diferença. Copa? Eu levaria também, mas para o banco. Tá Hum. bom. É uma Para outra discussão. entrar, ele não tem Márcio, condições de jogar leva, 90 minutos leva, competitivo. É para é, jogar, é para ficar lá com a arma secreta ali. Para tá bom. entrar e fazer diferença. Márcio, leva ou não leva para a Copa? Olha, pelo que ele está jogando, não. Não leva. Não leva para a Copa. Agora, Ah, tem ser futebol, não tem realidade que dure mais de uma semana. Então, agora, em princípio, hoje eu não levaria. Não, mas não daria para, pelo que ele está jogando, não levaria. Mas assim, você tem sempre a esperança que vocês o estão antigo derivando. A Neymar. minha pergunta é Não, objetiva. Não venham enrolar, não venham PSDB aqui, não. Não venham tucanar. Não, eu estou não tentando me venha convencer com o Márcio. churumelas. Não me venha com Veja, Estou churumelas. tentando Mar- convencer o Márcio, porque vou, pelo que vou ele está coletar jogando, ninguém novamente. leva. Essa é uma votação séria e importante. Ela pode influenciar o Ancelotti, então a gente tem que deixar bem claro os votos aqui. O Márcio não levaria, é isso, né, Márcio? Não. Bom, agora eu acho que talvez o voto mais qualificado da mesa, que é o voto do Marcelo Gutermann, Santista. Marcelo Gutermann, pai bola, levaria ou não Neymar para a Copa? Não. Meu Deus, eu tô no voto de Minerva. Não, Sobrou mas para esse voto você de O agora. Minerva, esse voto Gutermann, de. só um Hum, pouquinho. O Gutermann não quer que desfalque o Santos, é por isso.
Não, nem Ah, vai ter, nem vai ter jogo né? Vai ser data FIFA, tudo Tá de mais. Mas sacanagem, tá assim, de sacanagem. eu posso discorrer sobre o meu não. Enfim, Não, mas não, tudo não é bem. isso que o coordenador do programa quer, então eu dou só a minha resposta. eu vou Tá, exercer o meu poder aqui do voto de Minerva e só no Brasil, nesse país maluco que a gente vive, que numa Copa do Mundo, uma competição que, sei lá, vai ter 8 ou 9 jogos, se muito, que acontece um mês e pouco, que a gente tem uma dúvida se a gente deveria levar o Neymar ou não. Nem que a gente levasse ele para ser o monitor da galera, para na hora do lazer ele comandar a bagunça. Vocês estão de sacanagem. Na Copa de 90, vocês devem se lembrar, o Maradona estava jogando de cadeira de roda. Vocês lembram? Ele estava com cadeira de roda em campo. Ele não fez nada o jogo inteiro, ele pegou uma bola, colocou o Canidio e mandou o Brasil de volta para casa. Então eu acho que é sacanagem. Puta, o Neymar tá num péssimo momento, tá. Mas eu vi no jogo com o Rema a enfiada de bola que ele deu ali, né, para assistência para o gol. Então acho que o Neymar, às vezes, num lance, talvez não tenha a capacidade para ser competitivo durante todo um jogo, mas vocês estão de sacanagem. Então, meu voto de Minerva é que leve o Neymar, o ilustre ministro Márcio quer fazer uma observação. Eu só tenho um senão ao meu não. Qual é o seu não ao seu próprio não? Tipo, é o seu ego Exato, eu só brigando com tenho o um seu senão ao alter meu ego. não. Hum. É a comparação com o nível do restante da galera selecionável. De fato, O Neymar de moletas, ele é titular, enquanto ele tiver fôlego para jogar. Puta, mas ele tá de muleta, foda-se. De muleta, o Neymar é titular né, na seleção brasileira, na minha opinião. O resto que jogue para ele. Marcião, para a gente superar o episódio só, Neymar seleção, para ir para o episódio Neymar mais importante de todos. não, sério. Só para fechar, acho a comparação com o Maradona não é justa, porque o Maradona em 90 ele tinha ganho uma Copa sozinho em 86, e o Maradona na seleção argentina é um cara de grupo e um líder. O Neymar é um líder negativo, é um cara que divide o grupo, é um cara egocêntrico. Eu não levaria para compor grupo, não. Ponto. Essa, essa minoria inconformada, viu? Pelo amor. Não, Marcião, eu não cometi, de forma alguma, pretendi cometer o sacrilégio Não, de comparar só o estou Neymar ao colocando. Maradona. O que eu quero dizer é assim, você tem um craque no time, é o cara que às vezes numa bola define o jogo, né? Na minha Sem opinião, mas eu dúvida. entendo o que você está falando. Realmente o Maradona tinha uma ascendência Mas, sobre a seleção que o Neymar não tem, uma liderança que não tem. mas apesar de eu levar, se fosse eu levasse, eu vou entender o Ancelotti se ele não levar. Eu vou entendê-lo. Não, existe uma dúvida Eu razoável. A nossa votação de 3 Ele a tem 2 um, aqui é uma ele, prova disso. ele tem um esquema de jogo que ele está montando, que é um esquema muito vertical, se der tempo, né? Que talvez o Neymar não seja necessário e talvez ele, nesse estágio atual, não faça muita diferença, porque ele está lento, ele não é mais o mesmo, entendeu? Mas, Beleza. assim, eu levaria, mas eu entendo se ele ficar de fora. Nós já tivemos situações que o cara ficou de fora e, às vezes, Romário em 98 depois deu ruim para nós, né? Ele não, afinal, contra a França poderia ter feito a diferença. E o Romário em 2002 não deu ruim para nós. Nas duas ele ficou de fora por questões ou físicas ou disciplinares. Bom, vamos avançar agora para o tema que, a meu ver, é muito mais relevante de tudo aquilo que discutimos até então. É um tema de costumes, uma discussão seríssima, aprofundada. Neymar, numa entrevista pós-jogo, disse que o juiz, Salvo Espínola, estava de Chico. Bom, nos dias de hoje, buscou o contato com o cancelamento e ele veio. Eu vou reservar aqui a maior atrocidade das tantas bobagens que eu vi. Mas vou começar, obviamente, como cavaleiro que sou, e como é um tema que diz respeito ao universo feminino na sua origem, né, no popular, para quem eventualmente não souber, tá de Chico quer dizer que está menstruado. E isso quer dizer que está de mau humor, né, tá com o humor virado e tal. E foi isso que o Neymar quis dizer de forma popular, como o Brasil inteiro fala, homens, mulheres e tudo bem. A gente sabe que o período menstrual, especialmente o período anterior ali, gera um desarranjo hormonal que pode trazer ali algum tipo de oscilação de humor. Nora, você acha que o Neymar é um macho escroto, misógino, ou ele é só um brasileiro?
Eu acho que ele é só um brasileiro e ele contribuiu para a minha cultura, porque eu não fazia a menor ideia do que era esse negócio de Chico, nunca tinha ouvido, e olha que eu estou aqui há dezenas de anos, nunca tinha ouvido. Então, você vê como futebol é cultura também, ele Você se ampliou meu identificou assim, vocabulário. ô Nora? Então aquele dia eu tava de Chico. E, oh, e como? Gente, mulher é um tobogã hormonal, convenhamos, né? Eu não sou exceção. Mas, gente, eu acho assim, um comentário como outro qualquer, não, como mulher, não me senti diminuída, não achei que fosse misógino, o máximo que poderia ser, depois que eu aprendi o que era, da forma como foi, poderia ser chulo, pronto, acabou. Mas as pessoas ficam falando o tempo inteiro, via de regra é o quê? Vagina. É por onde passa a regra. Então, sabe, as pessoas falam Isso eu não com toda. sabia. Isso eu não Ó, Ai, sabia. obrigado. é por isso que eu não uso nunca. Você me viu alguma vez usar isso? Nossa, Nunca. sempre usei, mas nunca, Não. Eu nunca sei, pensei nisso. eu não consigo usar, porque desde a Nunca primeira vez que me pensei falaram nisso. isso, da mesma Nu- forma como eu não falo assim, por outro lado, Nossa, porque e é tinha um uma chefe expressão que que. eu gosto, agora eu vou ter que Então, abandonar. eu não consigo. Da mesma forma como por outro lado. Por outro lado, segundo me dizia um chefe, é sodomia. Também não consigo usar. Eu sou Puta a merda. rainha dos sinônimos para não usar Meu essas E coisas. Deus criado do céu. mudo, porque aí a gente vai Que Não, começar, aula. né? não, aí é outra coisa. É. Aí tudo bem. Eu estou falando Bom, daquelas coisas assim que tem. Então, assim, ampliou meu vocabulário, não me senti diminuída, não achei misógino, no máximo, chulo. Só isso. Mas, né, até aí, gente, é, qualquer jogo de futebol você tem coisa muito mais chula do que isso, tá? você sabe Então, que as pessoas vida que normais, segue. você sabe que as pessoas normais comem biscoito recheado simplesmente mordendo biscoito sem nenhum ritual em particular. Eu, como um transmagro, nas minhas memórias de gordo, eu lembro aqui como é que um gordo come um biscoito recheado. Não sei se vocês sabem. A gente faz uma pequena mordida para separar uma das bandas, então uma vai ficar colada o recheio e a outra não. Então você come aquela primeira banda seca para a outra banda você comer com o dobro de recheio. O que eu quero dizer com isso é que a opinião do Márcio eu desconfio que talvez seja a mais fantástica de todos nós e vai ficar por último, porque eu acho que ele tem uma contribuição, até pelo alto da experiência dele, para dar sobre essa perseguição ao Neymar por conta do uso da expressão tá de Chico. E você, Marcelo Gutermann, devemos queimar o Neymar numa fogueira como se a gente estivesse na cruzada ou esse povo não tem o que fazer e não gosta do menino porque parece que ele tem uma certa simpatia pelo Bolsonaro? Não, certamente tem a questão do bolsonarismo, mas assim, a expressão ela foi muito mais ofensiva para o juiz, né? Não foi para as É, por... mulheres. exatamente, ele se referiu a um homem, né? O juiz é que foi ofendido, né? O Exatamente. juiz foi ofendido. O cara, pô, parece uma, né, uma louca, É, e, né? pa- e- Desvairada. e deve ter rido em casa Esse- da entrevista do Neymar, Pois provavelmente. é, exato, exatamente. Então, a ofensa é para o juiz. Não consigo. Bom, eu não tenho lugar de fala, né? Talvez as mulheres tenham se sentido ofendidas. As mulheres de esquerda, que É, provavelmente porque são as únicas que ficam de Chico, ou porque ficam as de mais direita mal-humoradas, né? não ficaram ofendidas, então provavelmente não ficam de Chico, né? Sim. Então, eu não É, sou nem mulher, eu não sou mulher nem de mulheres esquerda não. nem de direita, então eu Do, não consigo falar. dobre a sua língua. Mulheres não, pessoas que menstruam. Dobre a sua Pessoas que língua. menstruam, exatamente. Pessoas que ficam de Exatamente, Vitor, Chico. porque é, a Erika Hinton é mulher e não menstrua. aliás, eu vi uma cena na Comissão da Mulher sensacional. A deputada falando que se a Erika Hilton agredisse ela, ela ia fazer a denúncia da Maria da Penha porque ela tinha a força de um homem. Puta, sensacional. Desculpa, eu consegui, eu achei engraçado isso. Eu não sei se eu vou pro céu ou não por Não, conta disso, você não vai. Não. mas eu achei engraçado. Mas enfim, e aí, o Vitor, pode falar? Tá no mudo, tá, Vitor? Pode falar que tá de Chico ou não pode falar que tá de Chico? Não, pode, mas ele foi burro, Nos dias né? de hoje, você Vamos acha que supor. ele foi burro? Claro, burrão, completamente burro. Você quer falar, criticar o juiz, você tem mil e uma maneiras de criticar o juiz. Ele pensou, ele até parou para pensar e falou um negócio que, putz, estava na cara. É óbvio que vai dar problema. É óbvio. Então, assim, bem burro, Neymar, porque tinha mil opções e escolheu uma que, né? Parece até que fez de propósito. Não, não fez. Ele fez.
E a reclamação, na verdade, é porque a reclamação foi o seguinte: falou assim, ele usou da situação e colocou a mulher no meio da conversa, meio que falando, tá vendo? Mulher mal-humorada, mulher não sei o quê. Não tinha nada a ver com mulher. Então, até pegando esse ponto, não é que o árbitro foi o criticado, é que a reclamação das mulheres, assim, pegou-se uma situação lá e falou mal genericamente que as mulheres são mal-humoradas, que não sei o quê, alguma coisa do gênero. Isso que pegou. Ele podia ter ficado sem essa, né? Agora, isso aí vai cair no esquecimento. A gente já teve Sim. Nós estamos presidentes comentando falando mais uma porque coisa bem pior. nós estamos Né? comentando mais que a gente é fofoqueiro, né? A gente É, comentou todos os assuntos sérios só para chegar na fofoca teve mesmo. presidente falando coisa bem pior, bem mais baixaria Não. que isso. Ah, mas aí pode, né? Lembra? Porque pode, Ah, é, é, o presidente mas pode. aí pode, pode. Márcio, Mas só acho que ele foi burrão. Eu acho que nos dias de hoje, dado essa situação toda, não custa nada se medir as palavras. eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho assim, putz, eu não quero confusão, eu vou pensar direitinho como eu vou falar, mas a certo ponto, eu não sei se a gente tem que se render a essa nova língua aí, essa coisa meio opressora, do cara usar uma expressão tão comum, popular, e dizendo, pô, o cara tava mal-humorado, o cara tava de Chico, e dá alguma profundidade. Pá. Mas eu acho que vai ser o nosso decano que vai trazer pra gente a impressão mais iluminada, mais, talvez até poética, sobre o tema. Então, Márcio, eu gostaria que você se sentisse bastante à vontade, exercesse a sua liberdade de expressão de forma plena, até porque ninguém está vendo mesmo, então não tem nem pouca preocupação a ter. O que você acha do Neymar ter falado que o juiz está de Chico e ser massacrado por conta disso? Bom, alguns pontos aqui, já que você Eu assim, fez falei, eu um falei. introito aí que me deixou assim, me botou numa responsabilidade enorme. A Nora falou a história por outro lado, me lembrou uma amiga que eu tive há muito tempo atrás, que ela dizia que sexo por um lado é bom, pelo outro lado dói um pouquinho, mas também é bom. Mas aí é outra história. Mas, enfim, né, eu não podia deixar passar essa de jeito nenhum. Eu falei, eu Bom, eu acho o avisei, né? seguinte. Num país onde a gente normaliza, e eu nunca vi ninguém se ofender com um coro cantado pelas torcidas, já vi isso em vôlei feminino e a juíza era uma mulher. Ei, juiz, vai tomar caju? Todo mundo canta, papai, mamãe, filhinha, o ogro, o ogro, os ogrinhos. Porra, o Neymar estava de cabeça quente, num final de jogo, estava puto com o negócio e soltou Apanhou, uma hein? frase, ó, vendo? Pô, cara, quem já jogou? Quem já jogou uma pelada na vida sabe o que que é isso. O ponto que eu achei legal, e sinceramente eu estou muito feliz com isso, é que pela primeira vez, depois de anos de ditadura do politicamente correto, eu estou vendo um monte de gente, inclusive mulheres, se posicionando dizendo que é tudo um bando de maluca mesmo. Finalmente alguém disse que a Mille Lacombe não é o comportamento padrão que uma mulher deve ter. Porra, tiveram coragem de dizer isso. Olha, é tudo um bando de maluco mesmo. Cara, isso assim, desde o desembarque na Normandia, eu acho que não houve um momento em que a liberdade foi tão prestigiada como agora. Que, cara, começaram a bater de frente com esse pessoal. Graças a Deus começaram a bater de frente. Chega, tá? Foi uma ditadura, foi uma noite, né? Foi uma inquisição que a gente teve e finalmente o pessoal está começando a bater de frente. E claro, o único problema é que o Neymar é bolsonarista. É o único problema. O resto não tem problema nenhum. E só para É isso completar, aí. né? O Chico Buarque já avisou que vai mudar de nome, vai passar a chamar Menstruação Buarque de Holanda, porque o Chico é Mais todo correto. preocupado com essas coisas, então ele não quer mais ser chamado de Chico. Mas, Ó, enfim, eu, papagaiada, palhaçada, ponto. eu vou ilustrar Espero ter a, correspondido à Não, expectativa. com certeza correspondeu. Todas as suas intervenções foram em linhas com as minhas expectativas. Meu pitaco sobre o tema. Eu acho que eu vi uma jornalista, esqueci o nome dela, criticando o Neymar, e a certa altura ela disse que o Chico era de chiqueiro, de sujeira. Eu falei, gente do céu. A genialidade humana, ela tem um limite, né? O Nobel
recompensa as manifestações da genialidade humana. Nas artes, a gente tem a genialidade humana manifestada através do Pablo Picasso, do Michelangelo, do Van Gogh, mas a imbecilidade, ela é uma força descomunal. Ela sempre vai avançar e nos apresentar novos limites. Porque alguém associar a ideia de Chico a chiqueiro é um negócio assim que eu acho que resume a qualidade da crítica de gente que não tem o que fazer e ficou pegando o pé do Neymar. Então, contrariando um pouco aqui, eu vou começar a rodada final de bola dentro, bola fora e dica por mim mesmo. Então, a minha bola fora para quem tá de Chico e ficou reclamando que o Neymar falou que o juiz estava de Chico. A minha bola dentro vai pro Neymar. Eu vi uma cena dele, assim, é muito importante que as pessoas que são ídolos elas entendam o que elas representam para os seus fãs, como os seus gestos podem ser exemplo e como eles podem marcar uma vida. E eu vi um vídeo do Neymar entrando em campo com um menino autista que se emocionou por estar ao lado do Neymar, e o Neymar de forma muito carinhosa, porque você está feliz, você está aqui, não fica assim, tá tudo bem. Pô, foi um carinho tão grande. Eu fico imaginando a alegria dos pais daquela criança, porque só alguém no mundo ficou mais alegre que aquela criança, os pais dela. Eu fico imaginando a alegria dos pais daquela criança, vendo o filhinho deles ao lado do Neymar e sendo tratado com tanto carinho. Porque às vezes você vê o jogador carregando a criança ali e nem percebe muito bem a criança. E o Neymar foi de um extremo carinho. Então, super bola dentro para o Neymar, parabéns. E a minha dica é sobre beisebol, mas diz respeito ao futebol. Tem um filme chamado Baby Ruth, a lenda, que conta a história do maior rebatedor da história do beisebol, né? E ele, no final, é decadente, assim, mas ele arruma. Eu não vou contar o final da história, mas mesmo decadente, ele faz uma baita de uma jogada. Então, essa é a minha justificativa para o Neymar estar em campo. Às vezes, uma bola pode ser aquela que vai nos ajudar, quem sabe, não acredito, né? A quem sabe conquistar depois de 24 anos novamente uma Copa do Mundo. Então, dita a minha dica, minha bola dentro e minha bola fora, eu quero saber a sua, Acho que tem Nora. mais chance do Lula não ser candidato do que o Brasil Do que ganhar a a... Copa. tá, eu concordo. Diga aí, Nora. Então vamos lá. Primeiro, dica: o filme Anaconda. Não riam, por favor, tá? Sabe filme trash, gostoso, divertido? Ah, aí é legal, então. É muito legal. Eu não gosto do Jack Black. Eu vi, assim, meio de má vontade. Também não sou especialmente fã do Selton Mello, mas o filme é muito legal. Ainda mais assim, eu que assisto, como eu falei, umas 20 horas por dia de noticiários, eu me diverti muito, tá? Vale a Você pena. sabe que eu sempre usei, desculpa te interromper, eu sempre usei esse filme como exemplo. Eu usava mais no passado, hoje eu uso menos. Quando se falava sobre problema de esquerdismo, né, de maneira geral, tal, né, nos tribunais, no jornalismo e tal, e que na verdade o problema estava, você tinha que matar no ninho das anacondas, você tinha que ir É. lá e matar a anaconda no ninho, Aham. são as universidades, É. né, onde de fato a coisa é formada. Então eu sempre Exatamente. usava o exemplo É, do ninho das anacondas. é bem isso. A Para linha quem de não produção, sabe do que eu né? estou falando, É, assista o filme. É um sim. filme B, né? É Mas vai horroroso, mas é entender. Não, legal. eu vi todos os Anacondas, tá? O melhor para mim é esse último, tá? Esse recente, de longe é o melhor, tá? É muito divertido, é um E, trash, assim, muito. e Vale a as pena. bolas dentro e fora, Nora? Bola fora é pleonasmo, mas a Itália tá ficando fora da Copa. Bola fora, Itália. Você percebeu, né? Nossa, O humor trocadilho. refinado, É, assim, tô. inteligente. Eu Baixou o achei Marcelo legal. Porto em mim. Um E bola trocadilho bem. dentro. E bola dentro para a missão da NASA, aquela Artemis 2. As fotos são fantásticas. Eu fiquei aqui Fantástico. acompanhando, eu fiquei na contagem regressiva. Aqueles 40 minutos fora do ar, eu estava acompanhando pela CNN americana. Nossa, é Te muito espera. legal. Muito Legal. legal. E você, Xará, qual que é a sua dica? Sua bola dentro, sua bola fora? Pois eu estou sem dica, mas a minha bola dentro vai para os dirigentes do Corinthians que contrataram aquele que não se pode nomear. Puta, eu tô feliz da. Bola É que eu dentro, falo. O meu né? time pode me faltar, mas eles nunca me faltam. O futebol sempre vai me trazer alegria. Isso. Perfeito. Então, Sua bola dirigentes do dentro, Corinthians, concordo. bola dentro. Super. Nós É, três já e padecemos desse mal, né? pô, É, já sabemos, a gente Onde vai sabe como dar? começa, o Já meio sabe e como como termina. termina, Exatamente. E né? a bola Desculpa, fora? Nora.
A bola fora é uma bola fora antecipada para o Senado pela aprovação do nome do Messias, Messias para o Supremo. tá legal. Vai E ser você aprovado. E eu vai já ser estou dando minha bola fora. bola fora O líbero pré-datada, tinha né? 30 votos garantidos. Ele precisa de Exatamente. mais. Ele precisa de mais. Não, esquece, vai ser aprovado. Vai. E você, Vitão, O Lula não teria mandado se não tivesse chance. Também acho. E você, bola dentro, bola fora e dica. Eu vou seguir a relatora Nora, com as bolas dentro e fora. Beleza. Essa, Alguma dica? essa do Guter, eu vou esperar eles fazerem essa pouca vergonha. A Tá. dica é esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. Dá Ele pra não ver? tá dando que tá Não, deixa mais perto de você. Porque o Porque o perto liberalismo disso funciona. funciona. Legal. Esse Tá gostando? autor é Deirdre Nansen McCloskey. E o interessante é que é uma autora que é transgênero. Ela nasceu homem e virou mulher nos anos 70. E é uma economista Cara, de Harvard, Chicago, caramba. E ela é liberal. quase liberal no nosso sentido, não no americano. Sim. Eu Quer já dizer, falei, eu já Ela é falei, quase que eu já uma, tinha ouvido falar nessa mulher. é ela é liberal. Então quase ela que é uma liberal libertária. ela é liberal ela é liberal na economia e progressista nos costumes. Uma Não fala de combinação. costumes aqui o livro. Não, mas presumivelmente, talvez pela É, questão da transgênero. Mas que ela seja feliz e tá tudo certo. E você, Marcião, bola dentro, bola fora e dica para a gente passar a régua aqui, cravadas 21 horas. Então, só para avisar, eu assisti o jogo da Bósnia com a Itália e a Itália mereceu perder o tempo todo, tá? É incrível. Eles não conseguem, é um bloqueio mental terrível. Bola dentro para mim, João Fonseca. Esse cara é terrível. Esse moleque é bom Vai longe. demais. Tenho visto o jogo, vai longe mesmo, cara, é bom. Bola fora, ele bom. ganhou o jogo Dentro das da quartas? minha. Oi? Ele está nas Ganhou. quartas. Amanhã, 6 horas Ah, da manhã, ele joga as amanhã. quartas. Contra o Zverev, terceiro do mundo. Mas ele está jogando para cacete, mano. Ele tem 19 anos, né? E tem cabeça Bom, boa, né? não, o guri tem cabeça boa. Pô. Bom, a bola fora, que a dica eu não tenho, mas a bola fora, dentro da minha euforia por ver que está derretendo o politicamente correto, a Confederação Brasileira de Vôlei, em desobediência às normas do COI, em desobediência à ciência, mantém a mocinha lá, que não é mocinha, jogando no time do Osasco. E Isso é eu um absurdo. mantenho a minha greve, né? Com tudo que eu gosto de vôlei, eu não assisto. Enquanto o time de Osasco estiver disputando, eu não assisto o vôlei feminino. Mas A é gente, realmente impressionante. Ainda existem bolsões de resistência quanto no a isso. Mas, esporte, enfim, é isso. Fecha a conta e passa a reta. no esporte não tem cabimento. A gente encerra aqui o nosso encontro do 238. Logo, logo a gente começa a contagem regressiva para o encontro 250. É sempre um prazer falar com vocês. Semana que vem, eu já pedi autorização para a Almeida, eu vou estar de férias, mas na outra semana a gente volta aqui logo no comecinho dela para não ficar muito tempo e a saudade ficar grande. Xará, Nora, Vitor, Márcio, sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço e obrigado a vocês que têm uma paciência, sei lá quantos são, deve ser uns 3 ou 4 que assiste a gente. A gente se encontra mesmo, é para a gente se encontrar, mas que bom eventualmente poder contar com a companhia aí de um outro maluco que sem ter o que fazer assiste a gente, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu. É. Beijos. Um Beijos. abraço. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.